Olá, queridos amigos, este é o canal Crescer na Fé Católica e eu sou Ronaldo Pedroso. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. Na aula de hoje vamos tratar de um assunto que nós meditamos recentemente na Semana Santa, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, lugar também conhecido como Getsêmani. Qual o significado daquela agonia pela qual passou Jesus, hein? Havia conflito no coração de Jesus naqueles momentos? O que as Escrituras haviam dito sobre esse momento pelo qual Jesus passaria? Também vamos falar sobre o exemplo de oração deixado por Jesus naquele momento tão triste da sua vida. Enfim, assuntos maravilhosos e importantíssimos, e eu peço a você que assista esta aula até o fim, tá bom? Mais uma vez, eu solicito a você que se inscreva no nosso canal, confira se você permanece inscrito, se você já tiver feito isso antes, compartilhe este vídeo com a sua rede de contatos e se você tiver gostado da aula, não deixe de dar aí o seu positivo, tá bom? Vamos à nossa vinheta e já já eu retorno, é rapidinho, até já. Muito bem, meus caros, estamos de volta e eu convido você a rezar comigo para que a nossa aula de hoje seja produtiva e que nós possamos acolher com docilidade no nosso coração tudo aquilo que o Senhor nos falar. E queremos rezar e apresentar tudo isso a Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, o conteúdo da nossa aula de hoje está contido no parágrafo 612 do Catecismo. Convido você a tomar o seu catecismo e acompanhar conosco. Vamos ler juntos? Vamos lá. O cálice da nova aliança que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo, aceita-o em seguida das mãos do Pai em sua agonia no Getsêmani, tornando-se obediente até a morte. Jesus ora: meu Pai, se for possível, que passe de mim este cálice. Exprime assim o horror que a morte representa para a sua natureza humana. Com efeito, a natureza humana de Jesus, como a nossa, está destinada à vida eterna. Além disso, diversamente da nossa, ela é totalmente isenta de pecado que causa a morte, mas ela é, sobretudo, assumida pela pessoa divina do príncipe da vida, do vivente. Ao aceitar em sua vontade humana que a vontade do Pai seja feita, aceita a sua morte como redentora para carregar em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quando a gente fala de Horto das Oliveiras ou de Getsêmani, estamos falando sim do mesmo lugar, viu? Foi exatamente lá o lugar no qual Jesus passou um terrível sofrimento. Era um lugar de paz, de tranquilidade, onde Jesus frequentava, se retirava para orar e ensinar. São João nos conta que Jesus tinha vindo muitas vezes ali com seus discípulos e também tinha passado lá muitas noites para orar. O evangelista São Lucas disse: durante o dia Jesus ensinava no templo e à tarde saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Getsêmani significa prensa de azeite e ficava no sopé, na encosta do Monte das Oliveiras, nos arredores de Jerusalém. O horto era uma área arborizada, claro, muito provavelmente de oliveiras. Embora o Horto das Oliveiras fosse um local familiar para Jesus e também para os seus discípulos, na noite que antecedeu a sua crucificação, o Horto das Oliveiras testemunhou uma cena de agonia e de horror. A agonia de Jesus foi narrada pelos evangelistas São Mateus, também por São Marcos e por São Lucas. Já o evangelista São João
apenas cita que Jesus foi para o jardim orar, mas não fala da agonia que ele sofreu. Bom, Judas já tinha tudo preparado, já tinha vendido a vida de Jesus por algumas moedas e um pouco mais de tempo ele chegaria com os soldados para prendê-lo. Quando Jesus chegou lá no jardim, ele designou 8 dos apóstolos para ficarem na entrada do jardim e entrou com Pedro, Tiago e João. Novamente, os mesmos 3 apóstolos presentes nos acontecimentos-chave da vida de Jesus. Era a estratégia do discipulado de Jesus. De toda aquela multidão que o seguia, ele escolheu 72 discípulos. Dentre esses 72 discípulos, ele escolheu 12 apóstolos. E dos 12 apóstolos, Jesus escolheu 3. Pedro, Tiago e João, para serem testemunhas dos grandes e importantes momentos da vida do Senhor. Os evangelhos nos contam 3 momentos em que eles estiveram presentes: na ressurreição da filha de Jairo, também no Monte da Transfiguração e agora no Getsêmani. E dos 3, por fim, Jesus escolheu apenas um, Pedro, para ser a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Bem, Jesus está prestes a ser preso e sofrer a sua paixão. Mas a gente poderia dizer que ele se preparou para isso. A gente percebe isso pela forma em que ele celebrou a Páscoa com seus discípulos naquela última ceia, momentos antes. Vejam que interessante. Na história de Jesus só se fala uma vez que ele tenha cantado, e foi no final da sua última ceia, e logo depois ele saiu para o jardim do Getsêmani. É o evangelista Marcos que nos diz isso. Terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Desta forma, estava se cumprindo a profecia de Isaías. O manso cordeiro não abre a boca quando foi levado para o matadouro, mas o verdadeiro Cordeiro de Deus cantou de alegria na perspectiva ao vislumbrar a redenção do mundo que estava prestes a acontecer. A sua hora, a hora de Jesus estava prestes a acontecer. A hora do bom pastor dar a vida por suas ovelhas para ser salvador. Cristo tem que ser sacrifício e ele o foi. Vejam vocês que assim como Adão perdeu a herança da união com Deus num jardim, assim o nosso Senhor começa a sua restauração num outro jardim. O Éden e o Getsêmani foram os 2 jardins que determinaram o destino da humanidade. No Éden, Adão pecou. No Getsêmani, Jesus tomou sobre si o pecado da humanidade. No Éden, Adão se escondeu de Deus. No Getsêmani, Jesus intercedeu ao Pai por todos nós. Mas 2 coisas estavam acontecendo ali, viu? Coisas que aconteciam simultaneamente e ligadas de forma inseparável. Jesus tornou-se portador do pecado de todos nós, mas também o fato dele ter obediência total e pura ao Pai. Ao submeter a sua vontade à vontade do Pai, Jesus dá o exemplo, não é? Exemplifica o sacrifício supremo e o amor incondicional que tanto ele quanto o Pai tinham e têm por nós. Prostrando-se com a face por terra, Jesus orava ao Pai dizendo: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Esta súplica revela a humanidade de Jesus, a sua vulnerabilidade diante do sofrimento iminente, mas a sua disposição em enfrentar o sofrimento e a morte por amor à humanidade demonstra a profundidade de seu amor e sua dedicação à missão de redenção. Essa submissão à vontade divina ressalta não apenas a humanidade de Jesus, mas também a sua divindade. Portanto, as 2 naturezas de Jesus, humana e divina, estavam envolvidas nesta oração. Ele e o Pai eram um, mas não o Pai nosso, mas o meu Pai, como ele rezou. Vejam, meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Apesar de tudo, a consciência do amor do Pai estava intacta. Por outro lado, a natureza humana retraía-se diante da morte enquanto penalidade do pecado.
Aquela repulsão natural da alma diante do castigo merecido pelo pecado era vencida pela submissão divina à vontade do Pai. O não ao cálice da paixão era humano. O sim à vontade do Pai era divino. A menção ao cálice na oração de Jesus é muito simbólica. Na tradição judaica, o cálice frequentemente simboliza a porção designada por Deus, seja de bênção ou de julgamento. No contexto da agonia de Jesus, o cálice representa o sacrifício que ele está prestes a enfrentar. Este cálice é o símbolo do sofrimento redentor de Jesus que ele aceita em obediência à vontade do Pai. Numa outra oportunidade, quando Jesus foi procurado pela mãe de Tiago e de João, os dois irmãos, ela lhe pediu para que seus filhos se sentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda, lá no reino. E Jesus respondeu a eles: acaso vocês poderão beber o cálice que eu devo beber? Jesus se referia ao sofrimento pelo qual ele passaria. E então Jesus foi começando a sentir-se tomado de um imenso terror e angústia. E ele falou para os seus apóstolos: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mas por que razão Jesus estava daquela forma tão triste? Qual a razão? Vamos refletir um pouco sobre isso. O sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras tem diversos significados que vão além, transcendem do evento histórico em si. Primeiramente, ele representa o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias sofredor. Desde os tempos antigos, os profetas previram que o Messias seria um homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Em cumprimento desta profecia, Cristo provou a morte por cada um dos homens, carregando as nossas culpas como se fossem suas. Poderíamos dizer que a dor maior de Cristo foi a dor dos nossos pecados, os pecados de todos os tempos, desde o primeiro homem até o último homem da humanidade, pecados que ele assumiu totalmente para nos libertar. A gente pode sim imaginar vagamente, então, esse horror, o horror psicológico, do medo, da ansiedade, da angústia que foram crescendo em Jesus progressivamente. É muito provável que aquela agonia no horto tenha sido, sim, de fato, pelo peso dos nossos pecados que estavam causando aquela dor e o maior sofrimento na vida de Jesus. Talvez uma dor até mesmo maior do que a dor física que ele sentiria lá na cruz. Assim, o sofrimento de Jesus não é apenas uma tragédia pessoal, mas é parte de um plano divino muito maior de redenção e de reconciliação. Além disso, meus caros, o sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras prefigura a sua crucificação e a sua morte na cruz. É uma introdução, um prelúdio sombrio e doloroso para os eventos que iriam se seguir, mas também uma parte essencial do caminho para a ressurreição e a vida eterna. Através do sofrimento e da morte de Jesus, a humanidade é reconciliada com Deus e oferecida a promessa da salvação. O sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras também demonstra a sua solidariedade com todos nós, com a condição humana. Ao experimentar a angústia e a dor física e a dor emocional, Jesus compartilha plenamente da nossa humanidade. Ele se identifica com todos nós quando somos sofredores, quando nós estamos enfrentando as nossas lutas e aflições, e Jesus se une a todos nós. Os seus sofrimentos mentais eram completamente diferentes dos de um homem comum. É claro, não é? Por quê? Porque além da inteligência humana, Jesus também possuía uma inteligência divina. Ademais, ele era dotado de um organismo físico tão perfeito quanto poderia ser o organismo de um humano. Era, portanto, muito mais sensível à dor do que a nossa natureza humana, já tão calejada, não é? Com emoções ruins, com experiências do mal e do pecado. Nós, pobres mortais, estamos tão habituados ao pecado que não nos damos conta do seu horror. O inocente compreende o horror do pecado muito melhor do que o pecador.
Foi neste momento que nosso Senhor tomou sobre si as iniquidades de todo o mundo, de todos os tempos, passado e futuro, e se tornou portador do pecado. Foi ali, no Getsêmani, naquela cena de horror que Jesus tinha diante de si e no seu coração, que ele suou sangue. Tamanha era a sua dor e angústia. Além, então, do seu significado redentor, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras também oferece um exemplo poderoso de oração para todos nós. Mesmo diante da angústia e do sofrimento, Jesus se volta para Deus em oração, buscando força e consolo. A sua oração, então, modela para nós a importância da comunhão com Deus nos tempos da dificuldade e do desespero. Assim como Jesus encontrou sustento na presença do Pai, nós somos encorajados a buscar a presença de Deus no meio às nossas próprias lutas e aflições. Em última análise, o significado do sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras é uma questão de fé e interpretação teológica. Para aqueles que acreditam, todos nós, ele representa a encarnação do amor divino, o cumprimento das Escrituras e o sacrifício supremo pela salvação da humanidade. É um símbolo de esperança, redenção e renovação espiritual que continua a inspirar e a desafiar os corações dos fiéis em todo o mundo, em todos os tempos. Resumindo a nossa conversa, o sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras é um evento de profundo significado teológico, também um significado espiritual. Ele revela a humanidade e a divindade de Jesus, sua submissão à vontade do Pai e o seu papel como o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Quando Jesus enfrenta a sua agonia com coragem e fé, ele nos oferece um exemplo de confiança e submissão a Deus, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Que a gente possa encontrar inspiração e conforto na agonia de Jesus, lembrando-nos, do imenso amor de Deus manifestado através do sacrifício do seu Filho. Bem, era esta a mensagem que eu gostaria de deixar com você hoje. Se você gostou, eu peço mais uma vez, dê aí o seu positivo, tá bom? Isso ajuda o nosso canal a crescer. Também se inscreva e compartilhe este vídeo com a sua rede de contatos, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.